Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Momento Devocional, o nosso momento de estudo da Bíblia, o nosso momento de reflexão, aqui através do Facebook, do Instagram e do YouTube. Eu sou o pastor Paulo César Reis, eu falo desde Goiânia, estou fazendo lives de reflexão bíblica há quase 6 anos. Exerço esse ministério através da internet, com o propósito de compartilhar com você a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos iniciar o estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela foi escrita com uma diferença de 2 ou 3 anos da primeira. Timóteo foi um jovem, na verdade ainda um adolescente, que Paulo encontrou em Listra na sua primeira viagem missionária, lá na região da Macedônia. Ele aceitou a fé cristã juntamente com a sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, que eram judias. Quando Paulo passou por ele novamente na sua segunda viagem missionária, Paulo resolveu levá-lo consigo para um treinamento intensivo de vida cristã, de missões e de preparação ministerial. Quando Paulo escreve a primeira a Timóteo, se você quiser conferir os 6 estudos, um para cada capítulo, do 1 ao 6, estão postados no YouTube, no meu canal Paulo César Reis. Você pode conferir e estudá-los juntamente comigo. Quando Paulo passou por Éfeso, ele deixou Timóteo como pastor daquela igreja. Então ele escreve lá de Filipos, a primeira carta, dando instruções pastorais e ministeriais para aquele jovem obreiro. Agora passam 2 ou talvez 3 anos, já estamos no ano 67, o imperador de Roma é Nero, e Paulo está preso em Roma, já prestes ao tempo da sua morte, da sua condenação à morte por decapitação. E prevendo a proximidade da sua morte, ele escreve essa carta a Timóteo, dando recomendações importantes a este jovem obreiro, seu filho na fé, a quem muitas vezes, na verdade 15 vezes, ele se refere como filho amado, meu amado filho na fé. E vamos então às palavras de Paulo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 1. Muito bem, Bíblia aberta, vamos juntos estudar versículo a versículo, capítulo a capítulo. Isso é para quem realmente quer se encher da palavra de Deus e compreender a sua mensagem. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador. Estou na primeira. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está o prefácio, a saudação, parte costumeira nas cartas de Paulo. Então ele se identifica como o escritor dessa carta, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo, usada pelo próprio Paulo em relação a si mesmo aqui, vem do grego apóstolos. Essa palavra já tinha um uso corrente nos falantes da língua grega e significava alguém enviado com uma missão especial. Jesus chamou os seus discípulos e depois os transformou em apóstolos, 12 deles. Na verdade, uma multidão de discípulos o acompanhava.
daqueles 12, ele escolheu, daquela multidão, Jesus escolheu 12 para serem apóstolos e os enviou, como também depois enviou outros 70 como apóstolos. Mas os 12 tinham um caráter diferenciado. Sua palavra equivalia à palavra do próprio Jesus na ausência dele. Depois que Jesus subiu para o céu, a palavra dos 12 representava a autoridade de Cristo na terra, autoridade apostólica, ou seja, por comissão. Paulo não era um dos 12, mas ele mesmo explica que ele foi chamado fora do tempo, mas ele não era apóstolo por sua própria vontade. Não era isso que ele gostava de fazer no seu dia a dia antes da sua conversão. Na verdade, era o oposto disso. Era perseguir a igreja de Deus. Mas ele foi chamado apóstolo pela vontade de Deus. Na primeira carta ele diz, pelo mandato de Deus. Deus mandou. Da sua conversão em Atos 8, até o seu envio como apóstolo ou missionário em Atos 13, decorreram vários e vários anos de preparação, anos nos quais ele teve como comprovar a sua experiência de vida cristã e também de ser orientado pelo próprio Jesus, que lhe apareceu em muitas visões, transmitindo, revelando a ele os mistérios da sua palavra, uma vez que ele não era um dos 12 e não andou com a multidão dos discípulos. Bom, agora ele diz a quem ele escreve: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. Graça, o favor de Deus, misericórdia, a compaixão de Deus por nós. E o resultado disso em nossas vidas será essa paz que excede todo entendimento, essa paz que o mundo não dá e nem pode receber sem Jesus. Vamos ao verso 3. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo menciona aqui um ingrediente muito importante para uma vida cristã saudável, autêntica, sadia e verdadeira, que é servir a Deus com uma pura consciência. E Paulo retroage esse tempo de servir a Deus até os seus antepassados, as gerações anteriores a ele, seu pai, seu avô e etc., que eram judeus fariseus. Ou seja, eles não tinham o conhecimento ainda de Jesus Cristo, mas naquilo que já sabiam acerca da lei de Deus, faziam com uma pura consciência. É claro que não basta uma pura consciência, tem que servir a Deus com entendimento. Paulo vai dizer lá em Atos, ele disse numa ocasião que enquanto estava no judaísmo ele tinha zelo de Deus, era fariseu, era zeloso da lei, mas sem entendimento. Mas a pura consciência, uma fé não fingida é muito importante, porque também de nada vai adiantar conhecer a verdade. Ter uma fé como código de doutrina verdadeira, mas praticá-la de forma fingida, com uma consciência cauterizada. Palavra verdadeira, fé verdadeira e vida cristã autêntica, sem fingimento e com uma pura consciência. Aqui ele fala com uma consciência pura. O que é uma consciência pura? É a consciência que não está contaminada, deturpada por fingimentos, por
falsa demonstração de fé e de obediência. Muito bem, vamos em frente. Paulo vai mencionar que essa fé Timóteo também tinha desde a sua meninice, quando ele ouviu a lei, a Torá, através da sua avó Lóide e da sua mãe Eunice, porque o seu pai não era judeu, era grego. Mas a gente vê a importância de uma avó, de uma mãe, na orientação espiritual de uma criança, quando o pai não o faz. E Timóteo então recebeu as primeiras sagradas letras no seio familiar, através de sua mãe Eunice e de sua avó Lóide. Quem sabe uma irmã que acompanha agora essa ministração também tem um tempo com os seus filhos ou com os seus netos, e esse tempo é precioso para você transmitir-lhes a palavra de Deus, de uma forma que vai ficar guardada em seus corações, para mesmo quando vierem a envelhecer e estiverem distantes. Vamos ao verso 6 em diante, até o verso 14. A prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. A prática não está falando de dogma agora, está falando de praxes. Essas duas palavras gregas, dogma e praxes, uma significa a parte teórica do conhecer, do saber de alguma doutrina, de alguma verdade bíblica. É o dogma. Mas a praxis é a prática, é o fazer. Porque, afinal de contas, ninguém bebe a receita do remédio. Ninguém come a receita do bolo. Tem que fazer, tem que usar. Isso é a praxis. Não é algo apenas para saber, mas para fazer. E Paulo diz: por esta razão, verso 6, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Primeira recomendação de Paulo a Timóteo: reavives. Aqui vem do latim avivare, que é soprar as cinzas para as brasas acenderem e a chama subir novamente. O fato de termos recebido um dom natural ou um dom espiritual não significa que isso está pronto e acabado. Esse dom pode ficar negligenciado, pode ficar apagado. Ninguém cozinha em brasas cobertas de cinza. Tem que haver a chama que vai até a panela, que vai até o alimento. Assim também, Paulo menciona o dom que Timóteo recebeu, um dom ministerial, pela imposição das mãos de Paulo. Certamente, posso imaginar que estava havendo um descuido, uma negligência por parte de Timóteo. E Paulo então recomenda, a primeira recomendação: reavives, abana, assopra para essas chamas acenderem novamente, essas brasas acenderem novamente, inflamar e o fogo subir. Reavives o dom de Deus que há em ti. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, verso 7, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, amor, moderação. Justamente com esse equilíbrio. Poder sem amor é perigoso. Poder sem moderação é um perigo. Então Deus nos dá do seu poder, mas juntamente com o seu amor e também com moderação, que são ações do Espírito Santo dentro de nós. Verso 8, a segunda recomendação. A primeira é reavives o dom de Deus. A segunda é: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação
e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Eu li até o verso 11. Quero chamar a sua atenção para os destaques. Aqui, a recomendação a partir do verso 8 é: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. O mundo, as filosofias, a falsa ciência e a pretensa sabedoria humana à nossa volta quer fazer parecer que a nossa fé, a nossa crença, o nosso sofrimento por causa do Evangelho é algo digno da gente se envergonhar, é algo baixo, insignificante, mas não é. Não precisamos nos envergonhar do Evangelho, nem tampouco envergonhar o Evangelho. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, na verdade, nós podemos ter uma grata satisfação de sermos portadores da mensagem do Evangelho, que é a única solução para o pior dos problemas humanos, que é a condenação eterna. O Evangelho é o poder de Deus que salva. E nós temos essa mensagem, somos portadores da mesma. Isso deve nos emprazerar e até mesmo nos orgulhar. Orgulho com aspas aqui, porque é o orgulho bom, aquele orgulho de sentirmos dignos de levarmos tão importante mensagem. E Paulo não se refere não somente à mensagem da pregação do Evangelho, mas também dele próprio como apóstolo sofredor, perseguido, agora já encarcerado. Eu imagino que tem pessoas que, se visse o seu líder, o seu pastor presidente, o seu apóstolo, o seu bispo, o seu pastor local, algemado na cela de uma cadeia, poderia, quem sabe, envergonhar-se dele, pensar: gente, mas olha aí, né? Deveria ser um exemplo moral e agora está preso. Preso por quê? Por quem? Qual é o motivo? No caso de Paulo, não era como malfeitor, não era como bandido, como desordeiro, mas por pregar a mensagem da graça, a mensagem da salvação, que o Império Romano, muitas vezes a serviço do diabo, tentou destruir. Então Paulo recomenda a Timóteo: não precisa ter vergonha aqui do seu amigo, do seu irmão Paulo. Não se envergonhe, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Esse Evangelho, diz Paulo, que nos foi dado em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Lá na economia de Deus, no passado, antes da fundação do mundo, a mensagem do Evangelho já estava nos planos de Deus, por assim dizer, já estava pronta do ponto de vista de Deus. Mas ela foi manifestada, ela lá dos tempos eternos, foi manifestada nesse tempo que vivemos, diz aqui, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe para a luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. A verdadeira vida, a vida eterna, Zoe, na linguagem grega do Novo Testamento, e a imortalidade, que é o fato de não morrer, que é promessa bíblica para o salvo em corpo de glória, foram trazidas por Cristo Jesus mediante o Evangelho. Não é mediante qualquer ideologia religiosa, qualquer prática religiosa, é mediante o Evangelho. Muito bem,
Vamos em diante. Para o qual, diz Paulo, fui designado pregador, apóstolo e mestre. Sem falsa modéstia, Paulo se apresenta como aquele que faz a querigma, a pregação, a proclamação da mensagem salvadora, que é pregador. Também aquele que é apóstolo ou enviado, aquele que leva a mensagem do evangelho, expande a igreja de Cristo até onde ela não se encontrava ainda, é o apóstolo. E mestre, didáscalos no grego, aquele que ensina de forma metódica e bem compreensível, através do dom e do serviço de mestre, as doutrinas da fé cristã. E Paulo diz que ele era isso em Cristo Jesus. Ele foi designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Era por isso que Paulo estava preso. Não foi por ter comprado e não pagado. Não foi por ter dado cano no comércio, praticado uma fraude, atentado contra a legislação, contra a moral, os bons costumes. Não foi por charlatanismo religioso. Foi por causa da sua genuína fé e pregação do verdadeiro evangelho. Ele diz: por essa causa estou preso. Mas não me envergonho. Por que Paulo não se envergonhava? E por que eu e você também não podemos nos envergonhar do evangelho, de ser evangélico, de estar entre os evangélicos, de fazer parte de uma igreja local e de ser contado como um discípulo, uma discípula de Cristo Jesus? Paulo vai listar os motivos dele. Ele diz: porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Tem gente que está seguindo líderes, denominações, cantores, profeta da madrugada, que ora e revela na live. Mas Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. É uma pessoa. Não é em que, é quem. Quem é pessoa. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso. Poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Maravilha. Então nós precisamos ter essa convicção, a certeza de em quem nós temos crido. E que ele é poderoso para guardar o nosso depósito. Esse depósito aqui é constituído de todas as sublimes promessas que Jesus fez, que Deus faz na sua palavra para nós, o povo dele. É um depósito de promessas alvissareiras que vão se cumprir com certeza em nossas vidas. Glória a Deus. E agora Paulo dá a terceira recomendação a Timóteo aqui no capítulo 1. A primeira, lembra ainda? Reavives o dom de Deus que há em ti, lá no verso 6. A segunda, no verso 8, não te envergonhes do testemunho de Cristo Jesus. E a terceira, que está no verso 13, mantém o padrão. O que é um padrão? É um modelo. É um modelo digno e que existe para ser copiado, imitado, seguido. Contém ali o que é importante para ser replicado, repetido indeterminadamente. E é isso que Paulo recomenda a Timóteo. Existe um modelo, um padrão. Não abre mão do modelo, Timóteo. Não abre mão do padrão. O padrão de qualidade, de verdade, de originalidade da mensagem, da fé que você crê e da mensagem que você prega e da vida cristã que você vive. Tem um padrão. Não abaixe o nível. Mantenha o padrão. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Sãs palavras, palavras sadias. Um verdadeiro cristão não pode baixar o nível nem da sua fé, nem da sua conduta e nem das suas palavras. A quarta recomendação está no verso 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito. Bom,
Lá no verso 12, diz que Deus é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas agora aqui no verso 14, está dizendo que Timóteo deveria guardar o bom depósito. Afinal de contas, é Deus quem vai guardar ou sou eu quem vai guardar? Tem o lado divino, mas tem o lado humano. Tem a responsabilidade pessoal com a vida cristã, com a vida espiritual e com aquilo que nos foi confiado, a palavra de Deus, o modelo apostólico para sermos igreja do Senhor Jesus na terra. Quando eu digo modelo apostólico, não é um modelo que continua gerando apóstolos. Eu estou me referindo ao modelo que os apóstolos colocaram, ao alicerce, à doutrina dos apóstolos, que deve ser seguida. Eu não posso baixar o padrão e devo também guardar como um bom depósito esse modelo. Chegamos aos versos 15 a 18, para a parte final do capítulo 1, e eu convido você para essa leitura. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Aqui nessa porção, Paulo vai falar da sua situação como preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores. É vão a gente criar expectativas que todos aqueles que hoje parecem estar com a gente que eu digo ministerialmente, como liderança numa igreja local, eles vão ficar sempre com a gente. Alguns vão se mudar, outros vão morrer e alguns vão nos abandonar mesmo, principalmente em tempos difíceis, em tempos de prova. Durante o reinado de Nero, houve perseguições cruentas, muito difíceis contra os cristãos. E agora que Paulo estava preso, nessa segunda carta ele já está em Roma, preso, aguardando o seu julgamento, e haviam companheiros que foram irmãos na fé, quem sabe discípulos de Paulo, que agora não queria se aproximar dele para não se expor diante das autoridades romanas, ou quem sabe se envergonhando das suas cadeias, das suas algemas. E Paulo diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então Paulo aqui cita o caso de Fígelo e Hermógenes, que o abandonaram, como também outros da Ásia, que ele não citou. Ele vai escrever mais adiante aqui que todos o abandonaram e ninguém foi junto com ele na primeira audiência, porque depois da segunda ele já foi executado, mas na primeira audiência ninguém deu a ele um suporte emocional estando junto dele. Ele foi sozinho. Alguém que cuidou de tanta gente, que alcançou a tantas milhares de pessoas com a mensagem do Evangelho, agora não tem ninguém ao seu lado, mas ele diz: mas o Senhor estava comigo, o Senhor me sustentou. Ainda bem que temos o Senhor, né? Aquele que não nos deixa nunca, que não nos abandona, que ou ele está com a gente ou a gente está com ele, mas não haverá mais separação. E Paulo prossegue aqui falando de Onesíforo. Eu sei que não são nomes comuns aos nossos ouvidos, né? Onesíforo era um cristão que Paulo menciona aqui dizendo que muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Onesíforo chegou em Roma e não descansou, não se aquietou. Lembra que Roma era a grande metrópole mundial da época. Enquanto não encontrou Paulo, ele vasculhou a cidade até descobrir em qual cela, em qual prisão Paulo estava, para lhe dar ânimo, e não se envergonhou das suas algemas. E Paulo fala: e Timóteo, você sabe mais do que eu
quantas coisas boas Ele fez para me ajudar aí em Éfeso, onde você é pastor, onde você está. Que bom se a gente puder ser lembrado, não como desertores, como quem desampara seus líderes, seus irmãos em Cristo em tempos de crise, como Fígelo e Hermógenes, mas sim sermos lembrados como Onesíforo, aquele que apoia, que ajuda, que não se envergonha das cadeias, do sofrimento do seu líder, que estava pagando um preço mais alto do que os demais, por sua fidelidade ao Senhor. E Paulo diz, naquele dia, com D maiúsculo, o Senhor lhe conceda misericórdia. A misericórdia de ser galardoado pelo bem que fez, aquilo que ele realizou em prol da obra de Deus e dos seus líderes, inclusive de Paulo. Bem, chegamos então ao final do capítulo 1 e eu aguardo você para o capítulo 2. Você que está acompanhando pelo Facebook, compartilhe com seus contatos. Se quiser, deixe aí o seu comentário. Você que está acompanhando pelo Instagram, compartilhe também e se torne aí um seguidor, se você ainda não é, aí dos meus contatos. E para você que acompanha pelo YouTube, eu tenho um pedido especial. Eu preciso do seu apoio. Você também que acompanha pelo Instagram, pelo Facebook, pode ir lá no Facebook, no YouTube, no meu canal Paulo César Reis, e se inscrever. Primeira coisa, se inscreva. A segunda, deixe o seu like, o seu joinha. E a terceira, compartilhe com seus contatos, porque fazendo isso, a plataforma do YouTube vai entender, lá na sua linguagem de algoritmos, que o vídeo é relevante, que o canal é importante para as pessoas e vai recomendá-los para mais pessoas também, de uma maneira que vai virtuosamente chegar a mais e mais pessoas. O canal não é monetizado. Eu não estou objetivando lucro, dinheiro. Eu quero que essa palavra, estudo da Bíblia, é Bíblia mesmo, é só pura Bíblia. Não estou aqui hoje para cantar e para outras coisas, mas para compartilhar com você a palavra de Deus. E eu quisera que isso alcançasse, que esse trabalho alcançasse o quanto mais pessoas. Que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever e não esqueça também de acompanhar na próxima ministração do capítulo 2. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo.